último domingo nós celebramos aí a festa do batismo do Senhor Jesus, né? Uma oportunidade para renovar também o nosso compromisso batismal, né? E a festa do batismo marca o fim do tempo do Natal e a transição para o tempo comum. Nesse dia lembramos o batismo de Jesus por João Batista, um ato que foi essencial para cumprir a vontade de Deus. Com a descida do Espírito Santo sobre Jesus, ele então inicia a sua pregação e salvação, tornando o batismo um ato de regeneração para todos nós cristãos. Para falar mais sobre o significado dessa festa, o impacto do batismo em nossa vida, eu tenho a honra de conversar com o Frei Jaci de Freitas, ele que é doutor em Teologia Bíblica e professor de exegese bíblica. Bom dia, Frei, tudo bom com o senhor? Bom dia, Padre Joanilson, bom dia a todos que acompanham o programa Família de Amor, né? Que coisa boa. Que importante podemos estarmos juntos aqui para falar sobre a importância desse batismo. Eu estou falando aqui de Minas Gerais, da cidade de Divinópolis. Olha aí, que bênção, das terras mineiras. Frei, qual cidade do Divino. Oh, que beleza. Frei, qual o significado profundo do batismo de Jesus, né? E por que ele, sem ter pecado, se submeteu a esse rito? Primeiramente, nós devemos entender que o batismo de Jesus ele acontece nesse tempo litúrgico da igreja, que tem relação direta com o Natal. O que é o Natal? O Natal é essa manifestação de Deus no meio de nós, na encarnação de Deus no meio de nós, na figura de Jesus. Logo na sequência vem a Epifania, que é essa celebração dos Reis Magos, para confirmar essa presença de Deus no meio de nós, como manifestação da presença de Deus nos Reis Magos, que encontra a partir da luz essa presença de Deus no meio de nós. Então, celebramos, né? E depois, na sequência, vem para fechar o ciclo natalino, essa festa do batismo do Senhor. Se o Natal tem esse significado da luz, né? A palavra Deus significa die luz, em sânscrito, uma língua antiga, indo-europeia, que mostra para nós que Deus é essa luz. Tanto é quando você diz bom dia, você diz bom Deus. Então, que a luz de Deus permaneça em você. Então, o batismo, primeiramente, é poder receber essa presença de Deus no meio de nós como luz, essa encarnação de Deus. E aí começamos com a vida pública de Jesus, né, com esse batismo com João. E aí há uns elementos muito interessantes. João Batista que diz, eu vos batizo com água, mas virá um mais forte do que eu não sou capaz de desatar a correia de sua sandália, e ele vai, então, batizar-vos com fogo e com o Espírito Santo. Aí nós vemos alguns detalhes importantes em relação a esse batismo. Por que João batizava com água? Porque era um batismo de purificação para preparar as pessoas para receber o Messias. Então, quando Jesus chega, há uma passagem da figura de João Batista para Jesus. O Evangelho de João mostra isso claramente, a superação da figura de João para a figura de Jesus. Então, significa, se Jesus é esse Messias, para que precisava ser batizado com a água? Então, ele diz, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Isso significa que o batismo de Jesus é uma porta de novo que se abre do céu com a terra. Tanto é que há essa manifestação de Deus no batismo de Jesus, que diz que uma pomba, né, que é a presença do Espírito Santo, veio sobre Jesus. E aí tem um detalhe interessante. Esta pomba representa no judaísmo a figura da Torá, da lei, né, que o judeu esperava e confiava e seguia, os 10 mandamentos. A pomba tem essas duas asas, são asas frágeis. Então o povo dizia assim, a nossa defesa está na Torá, na lei, no Antigo Testamento, nas 2 tábuas da lei. Então, neste momento do batismo, que a pomba vem sobre Jesus, há uma confirmação. Esse é a Torá encarnada, esse é a lei encarnada. Isto é, ele é Deus. Jesus, então, é essa presença de Deus no meio de nós. Então, o batismo vai significar de Jesus essa luz de Deus que vem para nós, que se manifesta
claramente para nós. Então, ele vai iniciar um novo processo. João, então, diz: eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Isso é um detalhe muito interessante, porque no judaísmo, o que vai demonstrar para nós? Uma pessoa, quando se casava, ele tinha que dar a descendência viria do homem. E a mulher, então, se ela não conseguisse dar descendência para o marido e o marido morresse, era preciso, então, ela ter relações com os irmãos do marido para que a descendência do marido pudesse permanecer. E se o marido, os irmãos do falecido não quisessem casar com aquela mulher para dar descendência ao irmão, se fazia um gesto muito interessante, que era, na porta da cidade, se pegava uma sandália, que era o objeto de uso daquelas pessoas. Então, aquele que dizia: eu não quero aquela mulher, se cuspia diante dela, e o gesto se fazia de desatar a correia da sandália, passando a propriedade para o outro. O que significa isso? A recordação nos evangelhos sobre Jesus. Então, João Batista vai dizer: eu não sou digno de desatar as sandálias, a correia da sandália desse que virá, que é o Messias. Por quê? Porque ele é Deus. E se ele é Deus, ele imprime esse caráter nosso da presença de Deus. E a igreja, então, tão logo cedo, começou a celebrar esse batismo para trazer essa presença, essa graça de Deus no meio de nós. No primeiro momento, se batizava as pessoas, né, descendo, inclusive, numa vasca na casa de Maria em Nazaré. Nós encontramos restos arqueológicos disso. Se descia numa escadaria de 7 degraus, o que ia ser batizado, nu, passava pela água, subia mais 7 escadas e chegava em cima e recebia uma roupa branca. Então, se fazia o batizado com adultos. Depois, a partir do século II e III, começou a fazer batizado com crianças, que é a tradição nossa hoje católica. Mas a questão é: se batismo é de a conversão dos pecados com João, Jesus é a graça, é a porta de Deus no céu, e que abre para nós a nova experiência de vida, por que o batismo, então? O batismo, então, no primeiro momento, é para eliminar da condição humana o pecado original, que Santo Agostinho desenvolveu toda essa tese, que nós já nascemos com pecado. Então, com Jesus, né, ele não precisava disso, porque ele não tinha pecado. Mas o batismo de Jesus, ele, ao iniciar a sua vida, ele manifesta esta presença de Deus. O seu batismo abre esse canal de relação direta com Deus, para que a gente possa viver bem plenamente, tendo esta marca do Espírito, a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, somos batizados nesta Trindade Santa. Então, isso é fundamental para a gente compreender o batismo, né? Agora fica, de fato, uma questão: a criança nasce, ela tem pecado ou não tem? Ela nasce em estado de graça ou adquire o pecado futuramente? Com certeza. Então, o batismo é essa força que nos leva, que nos propicia a não viver o pecado. Vou mostrar para nós também que a vida pública de Jesus, lá no final, tem uma cruz. Então, a vida é sofrimento, não tem como. É alegria, é sofrimento. Mas se nós somos batizados, nós temos a marca de Deus no meio de nós, que contrapõe com a marca, né, depois que os cristãos vão entender mais tarde, a marca da besta lá do Apocalipse, né, que tinha relação direta com o imperador Nero. Então, o Apocalipse, a leitura do Apocalipse posterior, vai dizer muito isso. A nossa marca é a presença de Deus, não é a marca do mal, não é a marca daquele que oprime. Então, viver batizados é tentar retirar essa marca do mal no meio de nós e viver nessa graça de Deus. O batismo, primeiramente, ele tem que ter compromisso com a comunidade, né? Ninguém é batizado sozinho. O seu batismo está ligado à vida comunitária. Quando faz o batismo, diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nossa comunidade te acolhe. Quando criança, os pais os levam para ser batizado. Na vida adulta, nós vamos ter o compromisso de viver a nossa fé, de participar da nossa fé dentro de uma comunidade religiosa. Isso é muito importante. Para quê?
para transformar o nosso mundo e transformar a realidade. Não importa se a minha vida é uma vida de comprometimento com uma justiça social, de um comprometimento com a fé, de transformação do mundo, essa marca de Deus vai sendo visível no meio de nós. E uma coisa importante também, o batismo é esse nascimento nosso para a vida. Eu, inclusive, te pergunto, você que está nos assistindo, você sabe o dia que você foi batizado? Você se recorda? Quando? Se não sabe, pergunte a seus pais, se ainda vivem, seus avós, alguma coisa, busque a documentação, porque isso é uma data muito importante. É o dia que você recebeu a marca de Deus e passou, então, a pertencer ao povo de Deus. E essa pertença nos confere a graça. Essa pertença nos libera da humanidade já desarticulada, mal vivida, né? Que representa a figura de Adão e Eva, do pecado, são figuras emblemáticas, que, na verdade, é a presença da opção da humanidade de não seguir os planos de Deus. E isso nós corretamos conosco, nós somos seres, não somos ser divino, ou somos ser divino ao mesmo tempo. E o batismo nos lembra essa divindade, essa luz, esse Deus que está presente no meio de nós. Se encarnou em Jesus de Nazaré no Natal e permanece no meio de nós. E nos convoca cada dia a viver na luz. Viver no batismo é viver na luz. Viver no batismo é ser essa luz, essa presença de Deus que não deve se apagar em nós. Porque quando perdemos a marca de Deus no meio de nós com o nosso batismo, nós nos tornamos seres humanos degradados, fora do plano de Deus. Muito obrigado, Frei, pela sua contribuição com o nosso programa, com aqueles que estão em casa, que celebramos juntos, né, no último domingo, a solenidade do batismo, e hoje temos um pouco mais de clareza sobre esse momento, sobre o batismo, como essa porta de entrada para a vida cristã. Nossa gratidão pela sua contribuição e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço a você, Padre, e a todos aqueles que nos acompanham. E que o batismo seja, de fato, essa presença marcante em nossa vida para sempre. Não nos esqueçamos. Somos batizados, somos cristãos, somos filhos de Deus e temos um compromisso de fé na comunidade, no mundo e na sociedade. Um abraço, Deus abençoe a todos. Amém.